Irmãos, depois a gente vai ler juntos numa só voz. Miqueias 7, versículo 18 ao 20. Eu vou ler sozinho e depois nós leremos juntos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Vamos ler uma só voz agora, todos abrirem. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. A amnésia santa de Deus. Um dia eu ouvi uma pregação com esse título e me chamou muita atenção. Esses títulos diferentes às vezes chamam a atenção da gente, mas era uma pregação muito interessante, falando sobre o perdão de Deus. E aí esse pregador, ele criou uma história, uma ilustração, não está na Bíblia, que eu achei muito interessante e nunca esqueci, e me ajudou muito na minha caminhada cristã. Eu ainda era novo convertido, mas ele dizia de um homem que nasceu na igreja, os seus pais eram cristãos, foi batizado na infância, consagrado, filho do pacto, filho da aliança, mas na adolescência ele afastou de Deus, saiu da casa de Deus e viveu toda a adolescência e juventude fora dos caminhos de Deus. Naturalmente, consequentemente, fez muitas coisas, que, como diria Paulo, só de pensar nos faz corar de vergonha. Mas ele voltou para Deus, Deus cumpriu a promessa, a aliança. Esse homem voltou para Deus, lá pelos seus 50, 60 anos de idade, voltou para Deus. E aí, o final da história, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, que é interessante, é apenas uma analogia do perdão de Deus. Esse homem morreu depois de um tempo, na velhice. Ele voltou para a igreja por 50 anos de idade, viveu mais alguns anos e na velhice faleceu, morreu, foi para o céu. E aí que a história fica interessante. Quando ele chegou lá, tinha o livro da vida e ele resolveu folhear o livro da vida e achou a história da vida dele. Pegou o livro da vida, onde tinha todos os salmos, e folheando o livro da vida, achou a parte no livro da vida que falava sobre a sua vida. E ele começou a ler, e ele viu lá o nascimento, as orações dos pais, a gravidez, o nascimento, o batismo, a infância, os versículos que ele aprendia na igreja, e de repente chegou a adolescência. O dia que ele saiu da igreja e ficou fora da igreja durante toda a adolescência e toda a juventude. E quando ele estava passando ali, enquanto ele estava lendo a infância, aí estava lá as páginas todas preenchidas com a história da vida dele, e ele foi passando, tudo preenchido. E aí quando ele chega na parte que ele saiu da igreja, aí ele olhava, as páginas estavam tudo em branco. Ele procurava, cadê o que estava escrito aqui? Tudo em branco. E ele passou as páginas da adolescência, da juventude, e de repente chegou na página quando ele volta para a igreja. E aí recontinuou a história dele, na igreja, família, tudo. E aí ele procurou o anjo do
E falei assim, eu estava lendo a história da minha vida, e aquelas páginas que eu estava fora da igreja, que eu estava afastado dos caminhos de Deus, elas estão em brancos. Por quê? Aí o anjo falou assim, você se arrependeu daquele tempo? Ele arrependi, voltei para a igreja. Você confessou os pecados? Ele disse, confessei, pedi perdão. Ele disse, então Deus apagou os seus pecados. Aquele tempo que você esteve fora da presença de Deus, Deus apagou do livro da vida. Muito interessante, né? E aí eu estava lendo Isaías 43, 25, fala assim, eu mesmo, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre isso. E esta é a mensagem nossa dessa noite. O Deus da aliança é um Deus perdoador. Eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Este é o nosso Deus. E este é o nosso tema nessa noite. O profeta Miqueias, ele viveu numa época muito importante do povo de Deus, entre os dois cativeiros da Assíria e da Babilônia. Então ele viu tudo o que aconteceu com o povo de Israel, o povo do norte, os pecados. Enquanto isso, o povo do sul, Judá, estava vivendo uma época de prosperidade, avanço, civilização, fartura. E ele viu o povo caminhando na mesma direção do pecado. Corrupção, o clero, a luxúria, os falsos profetas, os sacerdotes se vendendo, a exploração dos pobres. Miqueias viu tudo isso no reino do norte e veio o cativeiro da Assíria e destruiu o reino do norte. E agora ele está olhando e vendo. Faltam apenas 14 anos para o cativeiro da Babilônia, quando Miqueias está escrevendo esse texto ou profetizando essas palavras. Ele olha para o reino do sul, que é Judá, e está repetindo a mesma coisa. Então Miqueias começa a profetizar arrependimento, perdão de pecados, um novo futuro, um novo tempo, que passa por arrependimento e perdão de pecados. E aí ele encerra com essas palavras aqui, falando para o povo de Deus. Quem é semelhante ao nosso Deus? O nosso Deus é um Deus perdoador. Amém? Então nós vamos caminhar nessa linha aí, irmãos. Voltando para o texto aí, olha, as características do nosso Deus perdoador. O Deus da aliança é um Deus que perdoa pecados. Por quê? Como isso acontece? Então, primeiro no versículo 18, a primeira característica que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, versículo 18, vamos ler novamente juntos aí? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmãos, Deus perdoa porque isso faz parte do seu caráter, da sua essência. Não tem a ver conosco, tem a ver com o caráter, a essência, o atributo divino. Deus perdoa porque é a sua essência perdoar. Olha como Miqueias coloca aí, quem, ó Deus, é semelhante a ti? É uma pergunta retórica, ele já dá a resposta também. Não existe nenhuma religião no mundo que tenha um Deus como o nosso Deus. Nenhuma religião tem um Deus que perdoa pecados. As religiões têm penitências, dívidas, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, karma.
Você errou, você pecou. Se você fez coisa ruim, você vai reencarnar pior. Se fez coisa boa, você reencarna melhor. Mas ninguém é perdoado. Você vai pagar tudo que você fez. Purgatório. Você vai para o purgatório, mas vai pagar tudo que você fez. Quem aqui já ouviu, e talvez alguns de nós até já falou, aqui se faz, aqui se paga. Com Deus é diferente. Jesus já pagou. Amém? Irmão, você olha no Oriente Médio, né? Um dia eu estava conversando com o missionário Osni Ferreira. Aí eu falei assim: Osni, no Oriente Médio tem muito crime, assalto, roubo. Ele: não tem não, nenhum. Eu disse: como assim não tem? Nada? Não tem nenhum roubo. Você não vê roubo, você não vê assalto, você não vê nada disso. Eu disse: não acredito não. Eu disse: não tem não. Aí depois eu perguntei de novo: mas não tem nenhum roubinho, nenhum roubo, nada? Eu disse: não, Ronaldo, é simples. Lá no Oriente Médio funciona assim: a pessoa roubou uma vez, corta uma mão. Roubou 2 vezes, corta o pescoço. Acabou, não tem ladrão lá. Roubou uma vez, corta uma mão. Roubou outra vez, corta o pescoço. Ninguém atreve a roubar lá. Isso é lei. Irmãos, as outras religiões são assim. Aqui você faz, aqui você paga. Se não pagar aqui, você vai para uma série de reencarnações sem fim, mas você vai ter que pagar. Ou então você vai para um purgatório, vai passar até o 5º dos infernos, mas vai ter que pagar. Jesus é diferente. O nosso Deus é um Deus perdoador. Faz parte da essência, do caráter de Deus. Nós gostamos muito de falar: Deus é amor. Amém? Deus é santo. Deus é misericórdia. Deus é perdoador. Deus tem prazer em perdoar. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas eu quero que você entenda isso aqui, olha, nessa pergunta que o profeta faz. Ele está querendo trazer essa ideia para nós. A essência de Deus é perdoar pecados. A essência. Lembra do profeta Jonas? Que Deus mandou pregar para Nínive, que Nínive seria destruída. Jonas não queria ir de jeito nenhum. Por quê? Jonas era profeta, filho de profeta. Nínive era a capital da Assíria. Jonas sabia que a Assíria iria destruir Israel. Jonas é de Israel. O pai dele é profeta em Israel. Quando uma nação inimiga invadia outra nação, primeira coisa que eles faziam, o que era? Matar o rei e matar os profetas e os sacerdotes. Na cabeça de Jonas estava assim: a Síria está crescendo, Nínive é a capital, eles vão invadir a minha nação, vai matar meu pai e eu vou morrer junto. Aí Deus fala para Jonas: vai pregar a Nínive. Jonas vai para onde? Paga uma passagem e vai para Tarsis, o extremo contrário. Deus manda um grande peixe, pega Jonas, e o peixe, não sei se eu posso usar essa palavra, vomita Jonas lá na praia de Nínive. Jonas, com muita mágoa no coração, percorre Nínive, 120 mil pessoas, 100 mil? 120 mil. Jonas percorre a cidade pregando: mais 30 dias vai ser destruído, vai ser destruído, vai ser destruído. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. Eu acho interessante esse texto, porque até os animais fizeram jejum naquele dia. E Deus perdoou a nação inteira. Mas o interessante é quando chega em Jonas 4:2, aí Jonas vira para Deus assim: eu sabia que o Senhor ia perdoar, porque o Senhor não consegue reter a sua ira. O Senhor é um Deus perdoador, é por isso que eu não queria vir aí. O Senhor perdoou eles, agora eles vão destruir minha nação. E de fato acontece igual o Jonas fala. Mas olha a acusação de Jonas com Deus: eu sabia que o Senhor é Deus perdoador, o Senhor não consegue ficar sem perdoar, porque a essência de Deus é perdoar. Entende, irmãos? Cada um de nós, se você pedir perdão 1000 vezes, Deus vai te perdoar.
Se você pedir perdão 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes Ele vai perdoar. Todas as vezes que você pedir perdão, todas as vezes Deus vai perdoar. Coração sincero, arrependido em Jesus Cristo, Deus perdoa. Deus não consegue reter o perdão. A essência de Deus é perdoar pecados. Quer ver? Quem puder, abre Neemias 9, Neemias 9, 17. Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos pela Babilônia. E aí olha o que Neemias fala. Neemias 9, versículo 17. Olha o que Neemias fala. Quem abriu, vamos ler juntos aí? É um versículo grande, mas a gente vai devagar. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Percebeu o que ele fala? O povo de Deus se afastou, desviou, criaram um líder, um chefe, estava indo para o Egito, mas aí o Senhor interviu, eles arrependeram, e aí o que aconteceu? Olha, porém tu, ó Deus perdoador, ó Deus perdoador. Irmãos, perdoar pecados é a essência de Deus, faz parte do coração de Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perdoador. Isso é uma bênção para nós. Eu oro essa palavra todos os dias pela manhã. Deus, lembra que o Senhor é Deus perdoador. Todos os dias eu cito esse versículo. Lembra que o Senhor é Deus perdoador. É o que Neemias está falando, é o que Miqueias está falando também, na Miqueias 7. A essência de Deus é perdoar. Olha no versículo 18 aí, quando ele fala assim, olha, esqueces. Olha aí. Ele fala assim, ó, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces. Aí que o pregador tirou a amnésia santa de Deus, né? Esqueces. O perdão de Deus é pleno, completo. Deus não se lembra dos nossos pecados perdoados. Não é que Deus tem uma amnésia de verdade, não. Deus não faz questão de lembrar. Deus não coloca na nossa conta. Deus perdoa, Deus esquece, Deus apaga. Olha o versículo 18 aí que ele traz aí, depois vai repetir isso lá embaixo também no 20. O Senhor não retém a sua ira para sempre, por quê? Tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia, em perdoar. Isso é o caráter de Deus. Deus perdoa porque Deus é perdoador. O caráter de Deus é perdoar. Essa palavra misericórdia no hebraico, que é repetida várias vezes aí no texto, em outros versículos também, é uma palavra que a gente chama reset, igual reset, né? Reflete o pleno compromisso de Deus com a aliança que Ele instituiu soberanamente, na qual insiste, apesar da obstinação do seu povo em cometer pecados. Deus insiste em perdoar, mesmo sabendo que nós vamos pecar de novo. Deus não é como os nossos cônjuges. Como é que nossos cônjuges fazem? Pastor, eu vou perdoar esta vez, mas se fizer de novo, vai ter morte nessa casa. Não é assim não? Ou só na minha casa que é assim? Eu vou perdoar, mas se fizer de novo, vai ter morte. Irmãos, Deus não é assim. Deus perdoa, faz parte da natureza divina. Deus esquece,
Deus apaga. Mas pastor, e se pecar de novo? Deus perdoa de novo. Simples assim. Faz parte da natureza de Deus. Deus não consegue reter o perdão. Deus não é como nós. Às vezes a gente fica magoado um dia, uma semana, um mês, um ano. Eu já consegui ficar magoado com uma pessoa 2 anos contado na folhinha, marcando dia a dia. 2 anos de mágoa. Deus não é assim. Confessou, pediu perdão, perdoou, simples, automático, claro. Ok? Então, primeiro ponto, Deus perdoa porque é de sua essência e caráter perdoar pecados. Deus tem prazer em perdoar aqueles que se chegam a Ele arrependido, coração contrito, buscando perdão. Deus libera imediato, automático. Deus não retém a sua ira. Vamos caminhar? Olha o versículo 19 agora. Vamos ler o versículo 19? Miqueias 7:19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, olha que palavra interessante. Tornará. É o que eu estou falando. Vai perdoar de novo. Então, o segundo ponto nosso, Deus perdoa, primeiro, porque faz parte da sua essência. Segundo, Deus tem recursos para perdoar. Tornará a ter compaixão de nós. Vai perdoar de novo. Quantas vezes for necessário. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui, onde eu estou querendo chegar. A obra de Jesus na cruz foi tão completa, tão plena, tão perfeita, tão suficiente, que na cruz, nós temos um saldo infinito, que dá para cobrir todos os pecados da humanidade. Jesus satisfez a justiça divina de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, que dá para pagar, perdoar os pecados de toda a raça humana, desde Adão e Eva até o último que vier a existir. E ainda sobra saldo ainda positivo e alto. Entende? Irmãos, é como se fosse assim. Imagina que seu filho, ou quem tem filho, seu amigo tem uma dívida no cartão de crédito de R$100. Uma pessoa que você gosta tem uma dívida de R$100. E aí essa pessoa te procura. E você tem R$1 bilhão na sua conta bancária. Será que dá para pagar, sim ou não? Quantas vezes dá para pagar? Cadê os matemáticos aí? Cadê os universitários? Quantas vezes dá para pagar essa dívida? E o seu 1 bilhão está aplicado no RTP, Overnight, Open, está aplicado em vários fundos. Você tirar R$100 para pagar a dívida da pessoa que você gosta, vai afetar o seu saldo? 1 bilhão. Quanto rende 1 bilhão na caderneta de poupança no mês, por dia? Quem já ganhou na loteria aí sabe fazer as contas. Quem ganha na loteria nunca aparece, né? Irmãos, o saldo de Jesus é assim. É um saldo tão alto, tão finito, tão grande, dá para pagar a nossa dívida e sobra. E os dividendos multiplicam automaticamente. Entende? Deus perdoa porque Deus tem plenos recursos para perdoar. Certa feita, Jesus estava na casa dos fariseus, Simão, não Simão Pedro, e aí entra uma mulher pecadora e derrama um perfume aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com perfume, tipo um perfume dessas mulheres que vêm para o culto domingo à noite, na hora que chega assim, enche a igreja, aquele perfume encheu a sala. E os fariseus perceberam, porque ela abriu o vidro de perfume, derramou nos pés de Jesus, começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela,
E o cheiro, o aroma do perfume inundou a casa. E os fariseus começaram a pensar entre si: olha, se eles soubessem quem é essa mulher, não deixava ela fazer isso. Porque ela é o quê? Mulher pecadora. A gente não sabe, a Bíblia não fala exatamente o que significava isso na cabeça deles, mas era pecadora. Aí Jesus vira em alto e bom som, porque Jesus sabe o que está na mente de cada um. Jesus vira e fala assim: mulher, os teus pecados estão perdoados. Deu um alvoroço, uma confusão. Quem é este que perdoa pecados? Mulher, os teus pecados estão perdoados. Eles arrumaram uma confusão. Naquele dia eles decidiram que tinha que matar Jesus, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus estava perdoando pecados ali na frente deles. Ou seja, Jesus estava se fazendo igual a Deus. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Homens, os teus pecados estão perdoados. Jovens, adolescentes, os teus pecados estão perdoados. Em Jesus há recursos, saldos para perdoar pecados. Abra em Romanos 3, fazendo favor, só para vocês verem. Romanos 3, versículo 25. Olha a abundância de recursos que há em Jesus. Romanos 3, versículo 25 e 26. É um texto muito bonito. Romanos 3, versículo 25 e 26. Vamos ler juntos? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Perceberam, irmãos? Porque ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos antes da conversão. Pastor, você não sabe quais pecados eu cometi. O senhor não sabe quantos pecados eu cometi. Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, em Jesus os nossos pecados são plenamente perdoados, quitados, totalmente, passado, presente e futuro, porque os recursos de Jesus são infinitos, não tem fim. Irmãos, eu quero que você guarde isso, olha. Deus não se cansa de perdoar, entende? Faz sentido? Deus não se cansa de perdoar. O perdão divino é diferente do perdão humano, porque o perdão divino nunca se acaba. A esposa cansa de perdoar, não fica provocando não, hein? Os maridos cansam de perdoar. A maioria dos divórcios que eu já vi na minha vida não é por causa de adultério, por causa de incompatibilidade de gêneros. Traduzindo, cansei. Deus não é assim. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel à sua aliança. Olha o versículo 19, irmãos. Olha o finalzinho do versículo, que interessante. O que Deus faz? Olha, Miqueias, volta lá, Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Um livro que eu li uma vez,
uma frase, né, do livro, fala assim: o mar do esquecimento. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí tem uma missionária, escritora muito famosa, né? Não sei se alguém já ouviu falar, provavelmente esse Miralista já ouviu ou vão ouvir, né? Corre tem boom, né? Corre tem boom. É uma mulher. Aí ela fala assim: Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e coloca uma placa lá: é proibido pescar aqui. Deus lança no mar do esquecimento e deixa no mar do esquecimento. É proibido pescar passado, pecado. Entende? Há um paralelo aqui muito interessante, irmãos. Quando o povo de Deus saiu da escravidão do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, quando o Faraó e seu exército tentou atravessar no Mar Vermelho, eles foram tragados, afogados e nunca mais foram vistos. Nunca mais se viu o Faraó e o seu exército. Agora Deus fala assim: eu pego os seus pecados e lanço no mar do esquecimento para nunca mais ser pecado, para nunca mais ser visto, para nunca mais ser buscado. Amém? Vamos mais um ponto aqui. Versículo 20. Versículo 20. Primeiro, Deus perdoa, porque faz parte da sua essência. Segundo, Deus perdoa porque Ele tem recursos abundantes para isso. Terceiro, Deus perdoa por causa da aliança com o seu povo. A doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Olha o versículo 20 aí. Mostrará, vamos ler juntos? Vamos. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Isso aí é uma referência à doutrina do pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Quando Deus chama Abraão, um homem, desse homem ele faz um povo, uma nação, Israel, e faz um pacto com esse povo. Não era uma grande nação, não era uma grande nação, não era uma nação rica, não era uma nação poderosa, mas Deus chama Abraão, cria essa nação, para que através dessa nação Deus pudesse manifestar a sua glória, os seus atributos, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. E aí Deus começa a mostrar as suas qualidades nessa nação. E Deus faz um pacto com Israel: se vocês forem meus representantes aqui na terra, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou tirar as enfermidades, eu vou abençoar, vai prosperar, vocês vão comer do bom e do melhor. Só tem um requisito: obediência total e restrita à minha palavra, para que o meu nome seja glorificado. Essa é a doutrina da aliança, irmãos. Deus se compromete a cuidar de nós, desde que nós sejamos obedientes à sua palavra. Mas e se a gente pecar? Aí que está a maravilha. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus não quebra aliança conosco. Deus continua fiel. E Ele está falando aqui: olha, o povo já foi levado para o cativeiro da Síria, o cativeiro da Babilônia está chegando, mas Deus mostrará a sua misericórdia, continuará perdoando, por causa da fidelidade prometida aos nossos pais. Irmãos, tem muito filho que é abençoado por causa dos pais. Às vezes ele não ora, não lê a Bíblia, afasta, vai para o mundão, e Deus continua abençoando por causa dos pais.
A fidelidade de Deus, ela nunca é quebrada. Abre aí Isaías 44. Só para vocês verem aqui, interessante, irmãos. Ele fala aqui no versículo 20, olha, mostrará Jacó a fidelidade. Mais um atributo divino, a fidelidade. Ainda que nós sejamos infiéis, a aliança de Deus conosco nunca é quebrada. Vai vir disciplina, vai perder as bênçãos, às vezes vai ficar de cama por causa do pecado. Alguns vão chegar no céu faltando braço, perna, pescoço, né? Alguns vão passar pelo fogo da depuração, mas Deus não quebra a sua aliança. Às vezes vai precisar dar uma escorregada, uma chinelada, chicote, mas Deus não quebra a aliança. Olha aí, Isaías 44, olha o versículo 21. Eu vou ler o 21, vocês leem o 22 para mim, fazendo favor, e eu lerei o 23. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Isaías 44, 21. Ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Podem ler. Desfaça as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundeza da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Por causa da glória de Deus, por causa da aliança de Deus, Deus continua fiel. Miqueias 7:20, fidelidade. Fiel à sua aliança, fiel ao seu pacto, fiel ao seu nome, fiel à obra de Cristo. E nós somos beneficiados. Quando Deus queria destruir o povo, porque o povo estava com tanto pecado, lembra da oração de Moisés? Deus, o que os outros povos vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito, trouxe para a terra prometida, mas o Senhor não tinha poder para cuidar desse povo. Aí Deus disse, Moisés, você me pegou, não vou matar isso hoje não, vou segurar mais um tempo. E Deus se arrependeu do que ele ia fazer. Moisés argumenta no caráter de Deus, o nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus. Deus permanece fiel à aliança conosco por causa do nome dele, do caráter dele, da glória dele, da honra dele. Entende, irmãos? Tem um exemplo muito bom disso aqui, que dá para a gente entender essa ideia que Miqueias está falando, que há esperança, há perdão, há um novo tempo, há um novo futuro. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, foi para uma terra distante, viveu a vida dissolutamente, um dia caiu em si, voltou. Aí que eu acho maravilhoso o texto, irmãos, porque todos nós somos iguais ao filho pródigo, né? Mas ele voltou, diz a Bíblia, que vinha ele ainda longe, e o pai o avistou, correu, deu sandálias novas, deu um anel novo, fez uma festa, mandou matar o boi mais gordo, fez um churrascão, chamou todo mundo para festejar. E aí o Evangelho de Lucas, que é o único que narra essa história, faz uma analogia. Assim também acontece no céu. Assim também acontece no céu. Irmãos, Deus tem prazer em perdoar por causa da sua aliança, por causa da sua fidelidade. Deus está de braços abertos, esperando o pecador voltar arrependido. E Deus traz um anel, traz as sandálias. Deus traz um novo tempo para cada um de nós. Amém? Eu queria que a gente abrisse 3 textos, 3 aplicações muito importantes. Presta atenção aqui, abre comigo aí, para a gente fechar. Isaías 43, primeira aplicação.
esqueça o seu passado, porque Deus já esqueceu. 3 aplicações para a gente concluir. Primeira, esqueça o seu passado, porque Deus já esqueceu. Isaías 43, versículo 18 e 19. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar no futuro, porque estão presas ao passado. Às vezes ela errou, pecou, vive um sentimento de culpa e não consegue avançar. Deus já perdoou. Ou às vezes alguém prejudicou a pessoa, alguém pisou no carro da pessoa, alguém fez uma injustiça com a pessoa, e ela guarda uma mágoa, um ressentimento que não consegue perdoar. Às vezes não consegue perdoar a si mesmo, e às vezes não consegue perdoar outros que o magoaram. Presta atenção nisso aqui, Isaías 43, 18, nós vamos ler junto. Esqueça o seu passado, que não te traz benefício, porque Deus já esqueceu. Tem alguma coisa te travando, alguma mágoa, alguma culpa, algum ódio, ressentimento? Hoje é o dia para você largar isso para trás, amém? Olha Isaías 43, versículo 18 aí, 18 e 19. Podem ler o 18, eu lerei o 19. Isaías 43, 18, podem ler. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha agora o 19, que coisa maravilhosa, irmãos. Eis que faço coisa nova. Deus está fazendo algo novo na nossa vida, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E ele vai falar mais, mas esse versículo é suficiente para nós. Irmãos, Deus já esqueceu o seu pecado, a sua culpa. Está na hora de você largar essa culpa, largar essa mágoa, avançar. Deus está fazendo coisa nova, amém? Não dá para viver uma nova vida, um novo futuro preso às mágoas, culpas, ressentimentos do passado. Ora, busca a Deus e deixa isso no mar do esquecimento, amém? Vamos um outro lá, vai lá em Romanos 6. Primeira aplicação: esqueça o seu passado, porque Deus já esqueceu. Não viva preso ao passado. Deixa a culpa, deixa a mágoa aos pés da cruz. Agora Romanos 6. Segunda aplicação para a gente fechar. São 3. Deus tem um futuro muito maior e melhor para nós. Mas isso não vai acontecer se você ficar preso aos erros do passado. Deus tem um futuro muito maior, muito melhor para cada um de nós, mas é imprescindível, condição sine qua non, para experimentar esse futuro, precisamos largar esse passado, com relação aos pecados, culpas, mágoa, ódio, ressentimento, ok? Tem muita coisa no meu passado que é coisa boa. Romanos 6, versículo 1 e 2. Eu vou ler 1, vocês lêem o 2, depois nós vamos ler outros. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pode ler. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Agora o 10 até o 12, da mesma forma. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Podem ler. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? Então, esqueça o seu passado, porque Deus já esqueceu se você pediu perdão. Segundo, Deus tem um futuro muito maior e melhor, mas que a gente tem que libertar dos erros do passado. E o último, para a gente encerrar, vai lá em Números. É um versículo que eu amo de coração. Fala muito comigo. Me quebra e me deixa alerta. Números 32. Números está antes de Deuteronômio.
quarto livro do Pentateuco, Números 32, versículo 23. Então eu estou falando, o Deus da aliança é um Deus perdoador. Faz parte do caráter, da essência de Deus perdoar. Ele está mais pronto. Deus está mais pronto a perdoar do que nós estamos prontos a pedir perdão. Ok? Então gira em torno disso aí. 3 aplicações: esqueça o seu passado, porque Deus já esqueceu. Lava o seu coração com o Espírito Santo e joga tudo isso de ruim que está no seu coração no mar do esquecimento. Segundo, Deus tem um futuro muito maior e melhor para nós, mas é uma condição imprescindível deixar os erros do passado, para que possamos experimentar o novo de Deus. E o último, alerta, atenção, sinal amarelo: não brinque com o pecado. Olha Números 32, versículo 23. Vamos ler juntos, quem abriu? Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Irmãos, não dá mais para viver com pecado de estimação. O vosso pecado vos há de achar. Aquilo que ninguém viu, que ninguém sabe, o pastor não viu, meu pai não viu, minha mãe não viu, meu marido não viu, minha esposa não viu, meu professor não viu. Às vezes pode até ser um atalho atrativo, mas o vosso pecado vos há de achar. Um dia o seu pecado te pega na rua. Um dia a casa cai. Entende? Faz sentido? Deus esquece e apaga o nosso pecado. Deus tem um futuro maior e melhor para nós, mas nós precisamos libertar disso. Joga no mar do esquecimento, deixa isso para lá, lava o seu coração, limpa. Deus já perdoou. Deus já lançou no mar do esquecimento. Agora é a sua vez. E não fique brincando com o pecado, porque um dia o vosso pecado vai te pegar. Jesus falou assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Um dia o pecado te pega, te derruba, e não é coisa agradável. Nós sabemos disso. Com pecado não se brinca. A gente não pode ficar alimentando o pecado, criando o pecado, domesticando o pecado. Ninguém domestica pecado. Vou encerrar com uma ilustração muito simples, muito rápida. Um rapaz tinha uma cobra jiboia, criada em casa. E aí as pessoas chegavam, passavam a mão e tal. Aí uma moça: eu posso colocar no ombro igual você? Pode. Colocar a jiboia no ombro da moça. Ela não morde, não? Tem veneno? Não, não tem veneno não. A jiboia foi enrolando devagarzinho. Daí a pouco apertou a moça. Isso aconteceu de verdade. Apertou a moça. E quando ela ficou sem ar, sem respiração, quando percebeu, ela já estava sendo esmagada. O pecado é exatamente assim. A natureza do pecado é esmagar a gente. Não dá para criar pecado em nosso coração. Amém? Esqueça o seu pecado, esqueça o seu passado, tenha um futuro maior e melhor com Deus. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante do